Olha, existem certos livros que são verdadeiros gigantes, não é? E o Capital de Karl Marx é, com certeza, um deles. Muita gente se sente intimidada só de ouvir o nome, ou pior, tenta ler e acaba desistindo logo nas primeiras páginas. Se isso já aconteceu por aí, saiba que não é um caso isolado. A boa notícia é que existe um jeito, quase um mapa, para navegar por essa obra que é tão fundamental. E é isso que a gente vai desvendar aqui. Pois é, já faz mais de 1 século e meio que esse livro é considerado uma peça-chave para a gente entender o mundo moderno. Só que tem um problema, né? Ele tem essa fama, e é uma fama merecida, de ser uma leitura super densa. É quase uma muralha de texto. E olha, essa sensação de dificuldade não é só impressão, não. O grande sociólogo brasileiro Francisco de Oliveira chegou a dizer que a leitura é quase intransponível, quase impossível. Então, quem já se sentiu assim, está em ótima companhia. A dificuldade é real, sim. Mas, e esse é o ponto principal, existe um caminho para atravessar essa muralha. A boa notícia é que ninguém precisa encarar essa jornada sem um rumo. A gente tem um roteiro, quase um mapa do tesouro, que foi deixado por um leitor muito experiente. E quem é o nosso guia? É o filósofo Louis Althusser. Ele escreveu um texto que ficou super famoso, a advertência aos leitores do livro 1 do Capital. E é nesse texto que ele basicamente entrega a chave do cofre. É o conselho dele que a gente vai seguir para finalmente conseguir entender esse livro. Então vamos lá. Para começar, o Althusser diz que existem dois grandes obstáculos. O primeiro é político. As ideias do livro batem de frente, sabe, com a ideologia dominante, com o pensamento mais comum na sociedade. E a segunda dificuldade é teórica. O Capital não é um manual de economia. É pura teoria, super abstrata e bem rigorosa. Beleza. Com um livro tão denso e com esses dois desafios, a pergunta que não quer calar é: por onde se começa? Como é que se encara uma montanha teórica desse tamanho? E a resposta que o Althusser dá é radical e vai contra tudo que a gente pensaria em fazer. E a instrução é essa aqui, bem direta. Althusser fala com todas as letras. Pule a primeira sessão inteira. É isso mesmo, aquele comecinho sobre mercadoria e dinheiro, que é justamente onde todo mundo empaca e desiste, a ideia é deixar ele de lado pelo menos por enquanto e começar a ler direto da sessão 2. Mas por quê? Por que essa estratégia tão ousada? É simples, porque seguindo esse caminho, a gente vai direto para o coração do argumento do Marx, sem ficar dando volta na parte mais abstrata e mais difícil, que é a do comecinho. Olha só que interessante o plano de leitura. A seção 1, aquela sobre mercadoria e dinheiro, a gente risca, deixa para depois. O ponto de partida é a seção 2, a transformação do dinheiro em capital. É aqui que a coisa começa a andar, que a análise do Marx realmente ganha corpo. A grande sacada é essa, sabe? Essa abordagem joga a gente direto no motor do sistema. Em vez de começar com a teoria super abstrata sobre o que é uma mercadoria, a leitura já parte para ver como o dinheiro vira mais dinheiro, que é, no fim das contas, o processo que define o capitalismo. E bem no centro de tudo isso está esse conceito fundamental, o mais-valor. O Althusser até comenta que os trabalhadores entendem isso de primeira, porque é basicamente a teoria científica daquilo que vivenciam todo dia, a exploração. É aquele valor a mais que o trabalho gera, mas que não volta para o bolso do trabalhador como salário. Ok, então a partir desse conceito, o Marx vai detalhar como esse mais-valor é extraído na prática. A análise toda se foca em dois métodos principais. E aqui estão eles, os dois pilares dessa teoria. De um lado, o mais-valor absoluto, do outro, o mais-valor relativo. Cada um é um jeito, uma estratégia diferente de extrair mais valor do trabalho. Vamos começar pelo primeiro, que é o mais direto, o mais óbvio. O mais-valor absoluto acontece quando se aumenta a jornada de trabalho. Simples assim. É fazer as pessoas trabalharem mais horas, e é por isso que a duração do dia de trabalho vira um verdadeiro campo de batalha histórico, uma briga constante entre quem emprega e quem é empregado. Agora, o segundo método. Esse é mais sutil, mas segundo Althusser, é o que mais acontece hoje em dia. É o mais-valor relativo, que vem do aumento da produtividade. Pensa bem, com mais tecnologia, com máquinas mais rápidas, o mesmo produto fica pronto em menos tempo. Isso acaba barateando o custo da mão de obra e, no fim, aumenta a fatia do valor que fica com o capitalista. Então, esses dois jeitos de extrair valor, seja esticando o tempo de trabalho ou usando mais tecnologia, levam a gente direto para a discussão sobre os salários.
E na análise do Marx, o salário passa longe de ser um pagamento justo pelo trabalho. Ele é, na verdade, o próprio palco onde acontece essa luta de classes o tempo todo. Certo. Mas no fim das contas, qual é o grande objetivo de ler O Capital desse jeito? É perceber que o livro não é um dogma, uma verdade absoluta. Ele é algo bem mais poderoso que isso. E aqui, aquela frase do Francisco de Oliveira que vimos no começo se encaixa perfeitamente. O Capital não é uma bíblia cheia de respostas prontas. O próprio subtítulo do livro já entrega o jogo. É uma contribuição à crítica da economia política. Ou seja, é um conjunto de ferramentas, de lentes, para a gente poder analisar e questionar como a economia realmente funciona. E a gente termina com uma provocação para pensar. Como é que uma análise sobre as fábricas do século XIX ainda pode nos dizer alguma coisa sobre o nosso mundo de hoje? Um mundo de trabalho por aplicativo, de automação, de inteligência artificial. A chave, talvez, não seja procurar respostas prontas no livro para perguntas de hoje. A chave, talvez, seja usar o livro para aprender a fazer as perguntas certas. E para isso, o Capital continua sendo uma ferramenta nossa indispensável.